Salve, salve, internautas! E agora, minha gente amiga, a gente vai começar aí com o estudo dos quadriláteros dentro da geometria plana. Especificamente, minha galera, nesta aula, a gente vai estudar o paralelogramo, já que é o primeiro quadrilátero importante a ser estudado. E é muito importante, logicamente, nos seus estudos. Se você gostou do vídeo, você pode divulgar, fazer comentários, para poder ficar tudo muito mais divertido, certo? Como é DAI Top News e Education, é educação, como sempre, notícias. Então vamos lá, turminha, começando geometria plana, matemática sua linda, paralelogramo. Vamos lá, minha gente. É a geometria plana que não te engana. Então a gente vai começar a estudar os quadriláteros, certo? E hoje a gente vai estudar o paralelogramo. Paralelogramo. Eu vou fazer aqui algumas anotações no meu caderno e você faz aí no seu caderno. Olha, primeiramente a gente vai estudar algumas de suas propriedades. Ou seja, minha gente amiga, as propriedades do paralelogramo. Certo? E tem aqui as 4 propriedades do paralelogramo. A primeira propriedade diz o seguinte, o P1, os dois ângulos opostos são sempre congruentes, têm a mesma medida, são iguais, congruentes, pois é, são sempre congruentes, os dois ângulos opostos. Então, nesse quadrilátero aqui, galera, ó, tá vendo? Se eu disser para você que aqui eu tenho aqui um certo ângulo alfa, deixa ele aí. Qual é o ângulo oposto no quadrilátero desse ângulo alfa? Pronto, está aqui em cima. Ok, você acertou. Então, minha gente amiga, tenha certeza que este ângulo aqui em cima também ele vai ter a mesma medida alfa, ok? Bem, vale para os outros dois ângulos, Dai? Sim, ui. Se eu disser que este ângulo aqui, ó, é um certo ângulo beta, claro, opondo-se ao ângulo beta, a gente tem esse ângulo aqui, galera, ó. E esse ângulo aí, você pode ter certeza absoluta, meus queridos, minhas queridas, que ele também mede beta, certo? Então, essa aí é a nossa primeira propriedade dos paralelogramos, ok? Agora, perceba a segunda, a P2, diz o seguinte, os dois lados opostos são sempre paralelos e congruentes, iguais, congruentes. Pois é, dois lados opostos, eles são sempre paralelos e também são congruentes, ok? Então, um exemplo aqui, ó. Esses dois lados aqui, gente, ó, tá vendo? Esse lado aqui, tá vendo? E esse lado aqui, ó, observou? Eles são dois lados opostos. Então, eles são paralelos também, eles são paralelos e são congruentes também. Então, aqui a gente tem uma certa medida A e aqui a gente vai ter também o A, o comprimento será A, o comprimento vai valer A. E a mesma coisa acontece para os outros dois lados. Se esse comprimento aqui, turminha, ó, for um certo comprimento que mede B, você pode ter certeza absoluta que o comprimento de lá de cima, ó, B, ele também vai valer B, certo? Então, gente, essa aí foi a propriedade P2. Agora, turminha, na propriedade P3 diz o seguinte, as diagonais, ó, as diagonais interceptam-se nos seus pontos médios. Mas como assim, Dai? Não entendi, que loucura é essa? Gente, amiga, todo quadrilátero possui duas diagonais. E a gente está tratando apenas o quadrilátero convexo, ok? Então, tá aí, gente, as duas diagonais desse paralelogramo. E de acordo com a propriedade P3, está sendo dito o quê? Que as duas diagonais, elas interceptam-se nos seus pontos médios. Ou seja, minha gente amiga, esse ponto aqui, ó, você pode ter certeza absoluta que é o ponto médio da diagonal maior
e da diagonal menor também, certo? Olha, por exemplo, essa diagonal aqui, gente, ó, tá vendo? Se o comprimento dela for 20, você pode ter certeza absoluta que aquele comprimento ali é 10 e ali também nós temos 10. E se essa outra diagonal aqui, ó, tiver comprimento 14, essa menor, você pode ter certeza que esse comprimento aqui, a metade é 7 e o outro comprimento também é 7, ok? Então a gente tem aí o ponto médio para as duas diagonais, certo? Agora, turminha, olha a propriedade P4. Diz o seguinte: dois ângulos consecutivos são sempre suplementares. Olha para isso, turminha, dois ângulos consecutivos são sempre suplementares. Olha, minha turma, a gente tem que lembrar o que são dois ângulos suplementares. Eu lembro, e você? Dois ângulos são suplementares se a soma desses dois ângulos resultar num ângulo de 180 graus, ok? Então, essa propriedade está dizendo que dois ângulos consecutivos, ou seja, vizinhos, eles são suplementares, e isso sempre no paralelograma, certo? Sempre no paralelograma. Aquele alfa e aquele beta ali, ó, você pode ter certeza que aqueles dois juntos, eles medem 180 graus, certo? Então, em um exercício qualquer, o examinador pode fornecer para você apenas um único ângulo. Por exemplo, se ele disser que esse ângulo alfa aqui, tá vendo? Tem um valor de 30 graus. E aí, como a gente sabe que dois ângulos consecutivos são suplementares, você concorda comigo que esse beta aqui, ele vale 150 graus? Isso porque, minha gente, 30 graus mais 150 graus dá quanto? Resulta no ângulo de 180 graus, já que são ângulos suplementares, certo? Então, se a gente tem 30 aqui, a gente tem 30 lá em cima. Se a gente aqui tem 150 no beta, aquele outro beta também será 150. Ou seja, com apenas um ângulo divulgado, a gente descobriu os outros três ângulos do paralelogramo. A matemática é linda. Então, turminha, a gente vai escrever aqui o seguinte, ó, presta atenção. O ângulo alfa somado com o ângulo beta resulta no ângulo de 180 graus, ok? Já que alfa e beta são dois ângulos consecutivos, portanto, suplementares, certo? No paralelogramo, ok? Agora, turminha, a gente vai fazer dois exercícios. Olha o que diz o primeiro exercício, ó. Calcule os lados de um paralelogramo. Olha a pergunta. Os lados de um paralelogramo, certo? Os lados, preste atenção. Sabendo que o seu perímetro, mas o que é perímetro? Perímetro mede 84 metros, que é a soma de todos os lados. E que a soma dos lados menores representa, ó, soma dos lados menores, representa 2/5 da soma dos lados maiores. Então, primeiramente, então, desenhando o paralelogramo, lados opostos são paralelos e de mesmo comprimento. Eu vou dizer que esse lado aqui, a turminha, tem uma certa medida A. Aqui também será A, logicamente. Eu vou dizer que aqui a medida é B. E também, galera, eu vou dizer que aqui será B, certo? Como foi dito na questão, o perímetro mede 84 metros. Galera, o perímetro é a soma de todos os lados, não esquece. Então, A mais B, ou seja, minha gente amiga, 2A mais A, 2A, mais 2B, B mais B, 2B. Isso aí corresponde ao perímetro, que corresponde a 84 metros, ok? Como a gente tem o 2 ali, ó, como fator comum, tá vendo esse 2 aqui? Fator comum. Então, a gente vai colocar ele em evidência, certo? Igual aquela música lá. O 2 vai multiplicar tanto o A mais o B, certo? Pronto. A matemática é show. Isso aí tudo é igual a 84, certo?
Agora, turma, ó, esse 2 aqui tá multiplicando, ó. Ele pode descer dividindo. Dividindo 84. Então, como é que vai ficar? Vai ficar que o A mais o B é igual a 84 dividido por 2. Certo? E 84 dividido por 2, 42. Certo? Então, 42. A mais B mede 42. Agora, eu tenho outra informação para você aqui, ó. A soma, tá vendo aqui que a questão dá? A soma dos lados menores representa aí 2/5 da soma dos lados maiores. Olhe para isso. A soma dos lados menores será, gente, A mais A, os lados menores, certo? Então, 2A é a soma dos lados menores. E ele representa, ou seja, ele é igual, minha gente amiga, a 2/5, coloque aí 2/5, muito bem, 2/5, gente, 2/5 da soma dos lados maiores. Então, 2/5 da soma, então 2/5 vezes a soma dos lados maiores. Os lados maiores, eles medem B, certo? Então, somando os lados maiores, B mais B, a gente vai ter aí 2B, certo? Agora, como a gente tem aí uma multiplicação, sem problema nenhum, galerinha, a gente pode cancelar esse 2 aqui, tá vendo? Com esse 2 de cá. É isso mesmo, é matemática. Então, a gente vai ter que o A, certo? Ele é exatamente igual a 2/5 de B, 2/5 do B. Então, a gente vai colocar aí 2/5 do B, certo? Agora, vamos àquela equação ali. A gente tem que A mais B é igual a 42, tá vendo ali? A gente pode muito bem isolar o B, isola o B e dizer que o B vale 42 menos o A, certo? Porque o A passa lá, o A passa para o lado direito subtraindo. Então, fica 42 menos o A. Então, eu quero dizer o que com isso? Eu quero dizer, eu posso substituir o B por 42 menos A nesta equação que está aqui embaixo, certo? Então, presta atenção. Eu posso dizer que o A é igual a 2/5, olha, o A é igual a 2/5, que multiplica o B. Turminha, o B vale 42 menos o A. Então, abre um parêntese aí, pelo amor dos meus filhinhos, e coloca 42 menos o A. Pois é, aí. E agora vai acontecer o quê? Bem, como está dividindo aí, gente, ó, esse 5 aí, ele pode passar multiplicando esse A que está aí. E esse 2, que é o numerador, ele pode fazer a propriedade distributiva, o chuveirinho, aquele famoso chuveirinho, lembra? Pois é. Aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter o seguinte, ó. 5 vezes o A. 5A. Certo? Isso aí é igual a 2 vezes 42. 84. 84. E 2 vezes o menos A, ficaremos com menos 2A. Ok? Esse menos 2A aqui, ele vai lá para o lado esquerdo somando. Então, 5A com mais 2A, 7A. 7A, certo? 7A é igual a 84. Gente amiga, esse 7 tá multiplicando, ele desce dividindo. Então, vai ficar o quê? 84 dividido por 7. Isso aí vai dar o A, 12 metros. 12 metros, não pode esquecer a unidade. Se o A vale 12 metros, eu posso descobrir o valor do B, cara. Só é substituir nessa equação aqui, ó. Tá vendo? Ou substituindo nessa equação K. Pois é, qualquer uma das duas. Então, vamos substituir nessa daqui, que é mais simples. Então, e mais rápido também. Então, a gente tem que o valor do B, ele é igual a 42 menos A. E que é a 12 que a gente achou. Então, o B é igual a 42 menos 12. 30 metros. Achamos também o valor de B, 30 metros. Então, turminha, a gente descobriu
os lados do paralelograma, né? Eles medem 12 metros e 30 metros. Tá aí os lados do paralelogramo. E agora a gente vai fazer mais um exercício para trabalhar com as propriedades do paralelogramo. Certo? Vamos a mais um exercício. Vamos lá, gente. Vamos lá, que eu sei que vocês estão gostando e eu também. Determine as medidas dos ângulos. Galera, olha a pergunta. Agora são os ângulos de um paralelogramo, sabendo que a diferença de dois consecutivos, de dois ângulos consecutivos, sabendo que a diferença de dois ângulos consecutivos é igual a 1/9 da soma dos seus ângulos. Gente, primeiramente, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um esboço do paralelogramo, certo? Que é mais ou menos desta maneira aí, ó, com seus lados paralelos e congruentes. Não esqueçam disso. Agora, olha o que a gente tem aí. Se a pergunta se refere aos ângulos, se eu disser, por exemplo, que esse ângulo aqui é um certo ângulo alfa, certo? Aí você vai ter certeza que em cima a gente também tem o mesmo ângulo alfa, são congruentes. Se eu disser que esse ângulo aqui é beta, você pode ter certeza que o oposto a ele é beta também, tá certo? Tem o mesmo valor. Então a gente viu que os dois ângulos consecutivos em um paralelogramo vizinhos são dois ângulos suplementares. Então eu posso dizer que o beta somado com alfa, por que não beta mais a alfa dá quanto? Isso aí, minha gente amiga, é 180 graus, porque eles são suplementares no paralelogramo. Agora, olha essa informação. Foi dito que a diferença de dois ângulos consecutivos é igual a 1/9 da soma dos seus ângulos. Turminha, a diferença de dois ângulos consecutivos, por exemplo, o beta menos o alfa, o beta menos o alfa, menos o ângulo alfa, isso aí é igual a 1/9 da soma de seus ângulos. Turminha, isso aí é um quadrilátero. Quanto é que mede a soma dos seus quatro ângulos? Em qualquer triângulo, a soma dos três ângulos internos é 180 graus. Sempre isso, 180 graus. Agora, em qualquer quadrilátero, quatro lados, certo? Em relação ao convexo, viu, gente? Qualquer quadrilátero convexo, a soma dos ângulos internos é sempre 360 graus. É sempre 360 graus, ok? Então, 1/9 da soma dos seus ângulos internos. No caso, 1/9 de 360 graus. Olha que maravilha, gente. Tudo certinho aí? Agora, como a gente tem aí uma multiplicação, a gente pode dividir o 360 por 9. E aí, a gente vai ter que o beta menos o alfa corresponde a quanto? 40 graus. 40 graus. Agora, turma, como beta menos alfa mede 40 graus, a gente pode escrever beta menos o alfa. Isso aí corresponde ao ângulo de 40 graus. 40 graus. Se a gente pegar essas duas equações aqui, ó, gente, tá vendo? E somarmos ela, vamos pegar ela e somar todas as duas, a gente vai obter o seguinte, ó. Presta atenção. Vamos lá, vamos somar. Beta mais beta, 2 betas. 2 betas, certo? 2 beta. Mais alfa com menos alfa, cancela! E aí o alfa desaparece. Isso aí é igual a 180 com 40, 220. 220, ok? Gente, esse 2 está multiplicando, ele vai descer dividindo. Portanto, o beta vai ser igual a quanto? 220 dividido por 2, 110. 110 graus! Valor do beta. Agora, preste atenção. Como a soma dos dois ângulos deve dar 180 graus, ou seja, o ângulo beta
somado com esse ângulo alfa aqui, ó, eles são dois ângulos suplementares. Então, se esse beta vale 110, a gente pode ter certeza absoluta que o ângulo alfa mede 70 graus. Para junto, 180. Então, alfa é igual a 70 graus. Fechou essa parte. Então, a gente tem aí os quatro ângulos. 70 graus, 110 graus, 70 graus, 110 graus. Nós temos os quatro ângulos aí, certo? Agora a gente vai estudar a área do paralelogramo, já que a maioria das questões aí de paralelogramo, claro, vai envolver esta parte muito importante, a área do paralelogramo. Então, vamos lá. Ó, eu coloquei aqui um paralelogramo. Nós temos aqui que a base dele, ó, que eu tô chamando de B, tá vendo aqui? E aqui tem a altura, ó, o pontilhado aqui, ó, é a altura. E leva essa base aqui até a outra base. Então, esse pontilhado aqui nada mais é do que a altura, gente, do paralelogramo. E a área do paralelogramo é muito simples, vocês vão amar. A área do paralelogramo, anota aí, é base vezes altura. Simples assim. Ou seja, B vezes H. Tá vendo, gente, como é fácil? Somente isso aí. Turminha, é bem simples você compreender por que a área de um paralelogramo é simplesmente a base vezes a altura. Por exemplo, se eu traçar aquela diagonal aqui, ó, tá vendo? Tracei essa diagonal, eu vou estar dividindo o paralelogramo em dois triângulos. Esses dois triângulos aqui, ó, que tem exatamente a mesma forma, consequentemente a mesma área, certo? Agora, repare, esse triângulo aqui da esquerda, ó, tá vendo esse triângulo da esquerda? A área dele é base vezes altura dividido por 2, certo? A área dele. E o outro triângulo também será base vezes altura dividido por 2. Então, somando essas duas áreas, a gente vai ter duas bases vezes altura dividido por 2. Ou seja, a gente cancela os dois aqui. E aí, a área do paralelogramo será simplesmente base vezes altura, ok? Demonstração aí de onde vem isso daí. Agora, vamos fazer dois exercícios sobre a área do paralelogramo. Bem, determine a área do paralelogramo abaixo. Então, a gente tem um paralelogramo aí, certo? Paralelogramo, tem esse lado que mede 10, essa base aqui, ó, mede 18, e esse ângulo aqui, ó, pessoal, minha turma, 60 graus, certo? Olha, a área desse paralelogramo, como a gente viu aí há pouco tempo, não faz nem 2 minutos, é base vezes altura, certo? A base mede 18, ali a base, ó. Agora, o que falta é a altura desse paralelogramo. Então, vou dizer o seguinte para você, ó. Puxo aqui essa perpendicular, certo? Formando 90 graus, muito bem. Que isso aí garante que a altura desse paralelogramo, isso aí é a altura do paralelogramo, porque é a distância dessa base até a outra base, certo? A altura do paralelogramo. A gente formou aí, ó, no canto esquerdo, tá vendo? Um triângulo. Pois é, um triângulo. Aí, gente, ó, a gente formou um triângulo retângulo, onde a gente tem 60 graus, nós temos o H, que é o cateto oposto, e a gente tem o 10, que é a hipotenusa. Olha, muito embora a gente não tenha estudado trigonometria, porque a gente ainda não estudou trigonometria, mas a gente pode aplicar um seno nesse triângulo retângulo para poder descobrir a medida da altura. Então, o seno de 60 graus é o cateto oposto, nesse caso aqui, oposto aos 60 graus, será a altura, certo? Dividido pela hipotenusa desse triângulo, que é o 10, certo? Agora, turminha, presta atenção.
seno de 60 graus é um valor fixo, constante, certo? E esse valor que não varia, constante, fixo, ele é exatamente a raiz de 3 dividido por 2, ok? Então acontece o quê? Esse 10 aí, minha turminha, tá dividindo, ele passa multiplicando, tá vendo? Aquele raiz de 3 que tá lá em cima. Ou seja, a altura do paralelogramo será 10 vezes raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. E aí a gente ainda pode simplificar ainda mais. 10 dividido por 2 simplifica, então a altura é igual a 5 raiz de 3. 5 raiz de 3. Confere? Confere. 5 raiz de 3, ok. Então a gente já tem aí a altura do paralelogramo. Então dessa forma a gente pode continuar aí e calcular o que a questão pede, que é a área do paralelogramo. Gente, a base mede 18, coloca 18, certo? Multiplicado pela altura que a gente encontrou. Olha lá, vale quanto? 5 raiz de 3. 5 que multiplica a raiz de 3. Então a área desse paralelogramo vai ser 5 vezes 18, 90. Então 90 vezes raiz de 3. 90 vezes raiz de 3. Então a gente tem aí a área desse paralelogramo, ok? Turminha do meu coração, agora a gente vai fazer a última questão, uma questão sofisticada, complexa, linda, bonita, como a matemática. Vamos à última questão da aula de hoje, certo? Não fiquem com medo que essa questão é muito gostosa. Na figura abaixo aqui, galera, ó, tá vendo ali? ABCD é um paralelogramo de área 24 centímetros quadrados. Então, preste atenção. A, B, C, D. Tudo isso aí é um paralelogramo. E a área foi dita aí. A área foi mostrada 24 centímetros quadrados. Certo? Agora, M e N, esse M aqui, tá vendo? E esse N aqui são pontos médios de BC e CD. Então, esse N aqui é o ponto médio de DC e M é o ponto médio de BC, certo? Então, respectivamente, cuidado com isso, um atrás do outro. Determine a área do polígono AMND. É a pergunta, sério? Pois é, a pergunta aí dessa questão que está aí, que a gente vai encontrar, certo? Foi dito que a área do paralelogramo mede quanto? 24. Então eu posso dizer que a área do paralelogramo, certo? Vale 24 centímetros quadrados. Bem, você viu que a área do paralelogramo é a base multiplicada pela altura, certo? A base eu vou chamar de B, ok? Enquanto que a altura, turma, ó, vou colocar até aqui um pontilhado, tá vendo? Mais ou menos assim, ó. Coloquei um pontilhado mais ou menos assim, tá aí, puxei. Gente, tudo isso aí, cara, ó, sério, tudo isso aí corresponde à altura do paralelogramo. Então, a base multiplicada pela medida da altura corresponde a 24 centímetros quadrados. Então, a gente pode falar o seguinte, que a base, ou seja, o B vezes o H, certo? Isso aí é igual a 24 centímetros quadrados. 24, certo? Centímetros quadrados. Agora, como foi dito que o N é o ponto médio e o M, se eu traçar aqui, ó, uma paralela, tá vendo? Ponto médio eu posso fazer isso, ó. Traço uma paralela aí à base desse paralelogramo. Então, já que a altura total do paralelogramo aqui, ó, gente, é a altura H, tá vendo? Eu também posso fazer isso aqui, ó. A altura que vai daqui, gente, ó, de C, tá vendo? Até aqui assim, ó. É H sobre 2.
Tá vendo? Essa altura aqui é H sobre 2. E a altura de cima também, H sobre 2. H sobre 2. Olha que legal, gente, brincar com a matemática. H sobre 2, H sobre 2. Caramba! Onde é que tu quer chegar? Daí, turminha, a área desse quadrilátero tá ali, ó, é a pergunta da questão. Agora, você concorda que a área desse quadrilátero é a área do paralelogramo inteiro, menos a área deste triângulo aqui, ó, e daquele triângulo lá? Haha! Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai descobrir quanto é que mede a área desses dois triângulos, e aí sim, a gente vai pegar esses valores e vamos subtrair daquele valor 24 ali, ó. Tá vendo? 24 centímetros quadrados, que é a área aí do paralelogramo inteiro, ok? Então, turminha, eu vou chamar esse triângulo de baixo aqui, ó, de triângulo 1, certo? Vou chamar ele de 1. E o de cima lá, ó, eu vou chamar de triângulo tchutchu 2. Até aí, tudo bem? Bem, esse triângulo 1 que tá aqui, galera, ó, eu vou calcular a área dele. A área do triângulo 1 é simplesmente base vezes altura dividido por 2, certo? Turma, a altura desse triângulo 1 aqui, ó, você tem que concordar comigo, não é possível. Corresponde à metade da altura total do paralelogramo, ou seja, H sobre 2. Então, a área do triângulo 1 é base, que é o B, vezes a altura, vezes a altura. E a altura qual é? H sobre 2. Olha lá, ó. Corresponde a H sobre 2. Olha lá onde eu estou fazendo o sinalzinho. Área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Bem, dividir algo por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Toda questão a gente fala isso. Então, a área do triângulo 1 será o quê? B vezes H vezes 1. Ficaremos com BH, que não é Belo Horizonte, viu, gente? Dividido por 4. Dividido por 4, porque 2 vezes 2 é 4, né? Então, área 1 será B vezes H dividido por 4. Agora, preste atenção aqui. Como a gente sabe que B vezes H vale 24, tá vendo aqui? B vezes H 24, a gente substitui lá, ó. Então, fica B vezes H no lugar de B vezes H. B vezes H a gente bota 24. E aí, divide por 4. E aí, a gente acha a área do triângulo 1, que vale 6 centímetros quadrados. Olha que maravilha! Pois é, a gente acabou aí de descobrir a área do triângulo 1. Agora a gente vai utilizar a mesma estratégia para calcular aí a área do segundo triângulo, ok? Então vamos lá. Presta atenção. A área desse outro triângulo, ó, que a gente chama de área do triângulo 2, tá vendo? Ele é exatamente igual à base desse triângulo aqui 2, ó. Qual é a base? Olha o ponto médio aqui. Tá vendo? Então, a base desse triângulo 2 é a metade da base do paralelogramo. Como a base do paralelogramo vale B, esse comprimento aqui, que vai do M até o C, será B sobre 2, ok? B sobre 2. Enquanto que a altura desse triângulo aí, minha gente amiga, a altura corresponde exatamente, minha gente, a H sobre 2. Então, a área do triângulo 2 é a sua base, que é B sobre 2, vezes a sua altura, que é H sobre 2. H sobre 2. Certo? Então, multiplicar por 1/2 aí, certo? Multiplicar por 1/2. Dividir por 2 é multiplicar por 1/2. Então, B vezes H vezes 1, a gente vai ficar com BH. Ó. Então, fica a área do triângulo 2 é igual a BH, dividido por 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. BH dividido por 8. 2 vezes 2 vezes 2. 8, minha gente amiga. Só que B vezes H, a gente tem, caramba, aqui, ó.
B vezes H vale 24 aqui, ó. Então, 24 dividido por 8 dá quanto? 3 centímetros quadrados. Acabamos de encontrar a área do triângulo 2. Ele quer saber a área do polígono AMND, que a gente ainda não achou. Tá vendo? Área de AM. Essa área aqui é exatamente igual à área do paralelogramo, que a gente chama de A, menos a área do triângulo de baixo, que a gente chamou de A1, menos a área do triângulo 2, que a gente chamou de A2. Isso aí, gente, é igual a 24, que é do paralelogramo, a área do paralelogramo, 24. A gente tira a área 1, que é menos 6, e vamos tirar a área 2, que a gente achou que é 3. Então, quanto é que fica? 24 menos 6, 18. 18 menos 3, 15. Então, essa área aqui, tá vendo que a questão tá pedindo? Essa área aqui é a área do polígono procurado, 15 centímetros quadrado, certo? Poxa, que aula legal! Eu aprendi tudo! E você? Poxa, gente, então aí, quadrilátero é uma onda, paralelogramo, que coisa linda! Matemática é show de bola! Não esqueça de estudar, minha gente amiga. Eu nunca vi ninguém se arrepender de ter estudado. Agora, tanto de gente que eu ouço que se arrepende de não ter estudado é quase que infinito. Da exagerada. Salve, salve, internauta da Top News, matemática no Brasil.